Olá, caríssimos! Tudo bem com cada um de vocês? Como vocês estão? Como os senhores estão se cuidando? Espero que sim! Eu sou a professora Érica e, num momento tão difícil, eu gostaria de declarar que eu tenho muita felicidade, muita alegria de estar aqui com os senhores falando um pouquinho sobre a questão da responsabilidade penal em virtude de descumprimento de determinação do poder público. Isso ligado à situação que nós estamos vivendo, que é todo este período de quarentena, né, decorrente do Covid-19, do coronavírus. Bom, em um passado muito recente, mais especificamente em 2019, através dos meios de comunicação, nós assistimos atônitos, né, a notícias, né, vindas da China de que existia um novo vírus nominado de Covid-19, né, mais conhecido como coronavírus, que estava causando muitos óbitos e muitas pessoas se quedavam doentes em virtude do contágio pelo coronavírus. Bem, de uma forma muito rápida, esse vírus se alastrou por outros países e não demorou muito para que este vírus chegasse ao Brasil. E em virtude da situação planetária, da situação mundial, nós tivemos que, em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou, né, em março, que nós estávamos diante de uma pandemia. E não demorou muito para que este vírus chegasse em território nacional, em território brasileiro. E assim, o poder público brasileiro começou a implementar medidas para prevenção da transmissão deste coronavírus. Então, nós tivemos a edição de uma lei, nós tivemos edição de portarias direcionadas, né, a prevenir a transmissão desta moléstia, desta doença, né, causada pelo coronavírus. E, assim, senhores, claro que se os senhores já tiveram o cuidado de pesquisar na doutrina, os senhores verificaram que nós temos inúmeros tipos penais que podem ser aplicados a esta situação. Mas, né, nós vamos, já adianto aos senhores que neste momento, nessa nossa exposição, nós vamos focar em dois tipos penais. Artigo 268 e artigo 330 do Código Penal. Mas só a título de exemplo, vamos citar, né, quais são os tipos penais, além do 268, além do 330, quais são os outros tipos penais também ligados a essa questão do coronavírus. Não pretendemos, ao fazer este rol, esgotar, né, todos os tipos penais que podem ser aventados diante da situação vivenciada. Mas vamos trazer um rol exemplificativo, além desses artigos que nós vamos trabalhar hoje. Então, nós temos o artigo 131 do Código Penal, que é o crime de perigo de contágio de moléstia grave. Nós temos o delito de epidemia, previsto no artigo 267 do Código Penal. Nós temos, agora, o que nós vamos trabalhar, né? O artigo 268 do Código Penal, que é a infração de medida sanitária preventiva. Mas nós também podemos citar, a título de exemplo, o crime capitulado no artigo 269 do Código Penal, que é a omissão de notificação de doença. Há também que se falar do delito de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinados a fins terapêuticos ou medicinais, né, presente no artigo 273 do Código Penal. E, por fim, né,
outro artigo que nós vamos focar, que é o crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal. Então, nós vamos direcionar o nosso estudo para o artigo 268, infração de medida sanitária preventiva, e desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal. Mas vamos continuar aqui com esses aspectos, com esses prolegômenos necessários ao enfrentamento da questão. Em fevereiro de 2020, surgiu a Lei 13.979. E esta lei, ela se destina justamente a regulamentar as medidas de enfrentamento de emergência de saúde advinda dessa situação do coronavírus, certo? Que a gente não pode esquecer, ele se transformou numa pandemia. Mas o que essa lei dispõe? Eu vou destacar, primeiramente vou destacar o artigo 3º da lei, que elenca como medidas destinadas à prevenção ou enfrentamento do Covid-19, nós temos, destaco duas: isolamento e quarentena. Mas, após a edição da lei, nós tivemos a sua regulamentação através da Portaria 356, de 11 de março de 2020, e essa portaria ela foi editada pelo Ministério da Saúde. E esta portaria, ela veio, com o objetivo de esmiuçar, detalhar questões ligadas ao isolamento, lá no seu artigo 3º, a quarentena, no artigo 4º, além de deixar bem claro, bem cristalino, que o descumprimento das medidas preventivas nela elencadas acarretará a responsabilização das pessoas que infringirem tais medidas, que infringirem tais determinações. Mas esta não foi a única portaria que foi editada. Na seara penal, dentro da esfera penal, nós tivemos a edição de uma portaria interministerial. Por que interministerial? Talvez a primeira pergunta, o primeiro questionamento que você faça neste momento. Interministerial porque envolveu a sua edição 2 ministérios. Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério da Saúde. E esta portaria, ela veio a determinar, a compulsoriedade das medidas de enfrentamento. Essas medidas são medidas de emergência, certo? Decorrente dessa situação de saúde pública causada pelo coronavírus. E também essa portaria, ela determinou a responsabilidade pelo descumprimento daquelas medidas sanitárias preventivas nos moldes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 13.979 de 2020. No artigo 4º dessa portaria que nós estamos falando, que é a Portaria Interministerial de número 5, nós temos que as pessoas que infringirem aquelas medidas sanitárias preventivas estarão sujeitas às sanções estabelecidas no artigo 268 do Código Penal, que é o delito de infração de medida sanitária preventiva, assim como essas pessoas se sujeitarão às sanções presentes no artigo 330 do Código Penal, que é o crime de desobediência. Mas esta portaria já faz uma ressalva. Opa, quase um ato falho aí. Faz uma ressalva.
ela diz o seguinte: só será aplicada o artigo 268, o artigo 330, se o fato não constituir um crime mais grave. Então, mas quais são essas medidas que podem ser descumpridas que acarretam a responsabilização? Primeiro, isolamento. Descumpriu medida de isolamento regularmente imposta. Então, a pessoa está sujeita à sanção penal. Segunda ordem de medidas que, uma vez descumpridas, acarretam responsabilidade penal nos termos do artigo 268 e 330, de acordo com a lei. Determinação compulsória, né, de realização de exames e tratamentos médicos e testes laboratoriais. E, caríssimos, uma primeira observação que deve ser trazida aqui à baila, após essa pequena exposição, é que a doutrina, ela vem se insurgindo contra a aplicabilidade do artigo 330 do Código Penal. Então, nós temos ali doutrinadores como Rogério Sanches Cunha, como Jamil Chaim, como Davi Tangerino, que deixam, né, a dúvida se haverá aplicabilidade do artigo 330 do Código Penal. Por quê? Porque eles falam que ambos os tipos penais, tanto 268 como 330, eles implicam em descumprimento de uma norma legal, certo? E, diante disto, nós temos que, por ser o artigo 268, infração de medida sanitária preventiva, um tipo penal mais específico, então ele será aplicado, né, face melhor regulamentar a questão, face ser um tipo penal mais específico do que o artigo 330 do Código Penal, que é o crime de desobediência. Mas, neste momento, você fala, professora, mas fala dos crimes, fale dos crimes especificamente. Então, vamos lá. O que seriam esses crimes? Vamos ver o artigo 268 do Código Penal. Se nós formos pegar a redação literal do artigo 268, nós vamos encontrar o seguinte texto: infração de medida sanitária preventiva. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Este é o preceito primário do tipo penal. Passemos ao preceito secundário. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano e aplicação da pena de multa. Então, vocês já percebem aqui que a pena prevista, preconizada para este delito, ela é bastante singela, é bastante diminuta. Então, já face essa pena aplicada, nós já pensamos diretamente na competência do juizado especial criminal para processo e julgamento deste delito. Mas este tipo penal também é portador de uma causa de aumento de pena, prevista no parágrafo único. Então, nós temos se o crime for cometido por um funcionário da saúde pública, se o crime for cometido por um médico, dentista, farmacêutico ou enfermeiro, a pena será aumentada de 1/3. Então, caríssimos, já dá para notar que se trata de uma norma penal em branco, ou seja, aquele corpo em busca de alma, aquele tipo penal que precisa de ser complementado por uma outra norma para que ele possa ter aplicabilidade.
Então, este tipo penal que tem por ação nuclear infringir, fixem bem, é uma norma penal em branco. E no caso, o infringir consiste em descumprir, violar determinação do poder público destinado a impedir a introdução ou propagação da doença contagiosa. Mas o que é a doença contagiosa? É aquela moléstia, né? É uma moléstia que pode ser propagada por meio direto ou indireto. Pode ser propagada, pode ser transmitida de uma pessoa a outra, seja de forma direta, seja de forma indireta. Mas vamos dar um exemplo aqui do que seria, né, essa conduta do artigo 268 do Código Penal. Então, imagine os senhores, a pessoa contraiu o coronavírus, mas a situação clínica dela permite que ela permaneça em seu domicílio, em sua residência. E esta pessoa, em virtude de ser portadora de coronavírus, ela foi colocada em medida de isolamento social. Mas essa pessoa não aguenta ficar em casa, essa pessoa quer sair de casa, certo? Ela quer sair de casa. Mas tem uma determinação do poder público que diz: você tem que ficar em casa, você está contaminada, você não pode sair. E a pessoa sai de casa. Descumpre uma determinação do poder público, que seria o isolamento social. Então já deu para perceber que este delito é um crime comum, ou seja, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Mas não esqueçam que, lembra lá do artigo 268, parágrafo único, que nós acabamos de falar? Que lembrem-se que se a pessoa for funcionária da saúde pública, se a pessoa for médica, se a pessoa for dentista, se essa pessoa for farmacêutica, se essa pessoa for enfermeira, nós teremos a incidência de uma causa de aumento de pena de 1/3. Este tipo penal também só pode ser praticado a título de dolo, ou seja, o agente quer ou assume o risco de produzir o resultado. A coletividade, ela é o sujeito passivo, é a vítima deste delito. Por quê? Porque este crime é um delito de perigo comum ou abstrato. É um delito que não exige que alguém seja efetivamente contaminado para que ele reste como consumado. É um delito que se contenta com a mera exposição a perigo, certo? Então, a partir do momento que a pessoa descumpre aquela determinação, nós temos uma coletividade colocada em risco, uma coletividade colocada em perigo. Então, já está bem fácil perceber o momento consumativo deste crime. Então, este delito se consuma a partir do momento em que aquela determinação do poder público, ela é descumprida. Descumpriu. Então, nós temos a consumação do crime capitulado no artigo 268 do Código Penal. Existe possibilidade de tentativa de forma tentada? Sim, existe. Então, vamos pegar aquele mesmo exemplo. A pessoa foi colocada em isolamento social, não pode sair de casa. Por quê? Porque ela está contaminada. E, diante disso, vamos voltar à mesma situação. Ela não aguenta ficar em casa, não aguenta. Ela fala, eu vou sair, né? Não quero nem saber se o poder público me demandou ficar em casa. Eu vou sair. Só que a pessoa não consegue chegar, chegou no portão e tinha policiais ali esperando por ela, guardando o portão para evitar que ela saísse de casa. Ela queria sair? Queria. Conseguiu sair? Não, não conseguiu. Por quê? Circunstâncias alheias à vontade do agente. O que é isso? Isso daí é tentativa, é forma tentada deste delito. Este crime é um crime de ação penal pública incondicionada. E como já dissemos ali atrás, é um crime de competência do Juizado Especial Criminal, face à pena
que é aplicada. Então, mesmo na causa de aumento de pena, nós não temos ali uma exceção à competência do juizado especial criminal. Outra observação que nós temos que fazer é em relação ao artigo 285 do Código Penal, que nos remete ao artigo 258 do Código Penal, que fala o seguinte: se da conduta resultar lesão corporal de natureza grave, a pena é aumentada da metade. Se resultar morte, a pena é aplicada em dobro. Então, agora vamos ver o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal, que diz o seguinte: desobedecer a ordem legal de funcionário público. Pena: detenção de 15 dias a 6 meses e aplicação de pena de multa. Então, é um crime que tem por objetividade jurídica a proteção da administração pública, mais especificamente a autoridade e respeito da administração pública. Temos aqui que ordem legal é o elemento normativo do tipo penal. Desobedecer é a sua ação nuclear. E esse verbo desobedecer, ele pode ser praticado concretamente, seja de forma comissiva ou omissiva, ou seja, através de ação ou omissão. Mas exige o tipo penal o prévio e correto conhecimento por parte do destinatário da existência dessa ordem legal, ou seja, o destinatário da ordem deve estar ciente de que ele tem uma ordem e ele não pode descumpri-la. Mas e aí, em relação à consumação? Em relação à consumação, nós temos que verificar se o comportamento é comissivo ou se foi omissivo. Se for comissivo, nós temos que a consumação vai se dar no momento em que o agente não faz aquilo que lhe foi determinado pelo poder público. E este comportamento comissivo, este fazer que essa pessoa tem que realizar, pode ser um fazer em que foi atribuído um prazo para a realização. Se foi atribuído o prazo, a questão fica bem mais simples. Houve o transcurso do lapso temporal e o indivíduo não cumpriu aquilo que o poder público determinou, o que vai acontecer? Vamos ter a consumação do artigo 330, desde que o agente não cumpra e o faça de forma injustificada. Agora, se não foi estabelecido prazo, nós temos que esperar o transcurso de um prazo juridicamente relevante, né, que vai ser variável de acordo com o caso concreto, para que nós tenhamos ali a consumação do delito. E, ainda, caríssimos, temos que analisar a forma omissiva do artigo 330 do Código Penal. Na modalidade omissiva, o crime vai se consumar no momento que o indivíduo realiza aquilo que foi determinado pela autoridade pública competente. Em ambas as formas, comissiva e omissiva, este delito ele é um delito formal. Mas a tentativa, ela só vai ser possível na modalidade comissiva. A gente tem que lembrar que crime omissivo não admite tentativa. E quanto à ação penal, tal qual ocorre no artigo 268, a ação penal é pública e incondicionada e é um delito de competência dos juizados especiais criminais. Só gostaria de recordar com os senhores, né, frisar novamente que a doutrina diz que dificilmente o artigo 330 será aplicado, em virtude do artigo 268 ser um delito específico para a situação que nós estamos vivenciando. Então, caríssimos, encerramos por aqui a exposição de nosso conteúdo. Mais uma vez, eu falo para os senhores que foi um prazer muito grande estar com cada um de vocês.
Peço a todos que tenham ali, né, muita paciência, um pouquinho de resignação, né, que nós possamos encontrar ali um time perfeito para nossa resiliência. Vamos superar essa. Vamos sim. Então, nos meus votos finais, desejo a todos muita saúde, muita tranquilidade e muito sucesso. Fica aqui meu abraço, se cuidem e até a próxima!